Então, olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa obra do Stendhal, O Vermelho e o Negro. Bom, inicialmente essa obra foi publicada com o título As Crônicas do Século XIX. E isso já nos repassa um pouco qual foi a intenção do autor a escrever esse livro. O objetivo dele principal era retratar um momento específico da França, que era justamente o momento também que ele estava vivendo, que é o período da Restauração, entre 1789, que foi o ano em que ocorreu a Revolução Francesa, a Revolução de 1830, onde ocorreu os 3 dias gloriosos. Então, nessa obra, o autor ele vai perpassar sobre esse período, e ele vai nos mostrar um pouco como é que estavam ali as relações políticas, sociais, que na verdade estavam bastante instáveis, né, na França. Depois da Revolução Francesa, a França passou por um período de grande instabilidade política. Houveram aí vários governos. Napoleão, que é uma figura muito importante aqui para o livro Vermelho e o Negro, ele ascendeu ao poder. De início, né, ele era apenas um soldado que lutou dentro da Revolução Francesa, a favor da Revolução, e foi galgando aí patentes, até que chegou ao cargo máximo da nação, que seria a de imperador. E, algum tempo depois de ter conquistado muitos territórios, e na Batalha de Waterloo, ele acabou perdendo, e aí houve a derrocada de Napoleão. Esse livro aqui, ele vai perpassar principalmente depois dessa derrocada de Napoleão. Como a gente vai ver, o personagem principal desse livro, que é o Julian Sorel, ele é um fã de Napoleão. Só que ele vai viver aí durante esse período intermediário em que você declarar abertamente que você é um apoiador de Napoleão, que você é um fã de Napoleão, isso pode ser um pouco comprometedor para você. Por quê? Porque durante o período do governo de Napoleão, as regalias do clero, as regalias da nobreza foram aos poucos extintas. E houve um favorecimento, principalmente ali da burguesia. Então, depois da derrocada de Napoleão, houve essa tentativa de restauração. Restauração de quê? Dos costumes do antigo regime. E qual era esse antigo regime? O absolutismo. Então, o Julian, ele está vivendo nessa época em que a nobreza e o clero estão tentando ali restaurar os poderes, as regalias que foram tiradas dele. E o Julian, ele vai ser essa pessoa que vai perpassar, que vai vivenciar com muitas pessoas. Durante esse livro aqui, ele vai nos apresentar 3 tipos de relações conflitantes principais que estavam acontecendo durante essa época. Relação econômica, a relação religiosa ali dentro do clero e também a relação política, principalmente em relação à nobreza versus burguesia. E essa relação conflitante a gente já consegue identificar através mesmo do título, O Vermelho e o Negro. O que isso quer dizer? O vermelho, ele vai representar principalmente a cor da farda dos soldados de Napoleão. Durante essa época, né, a cor era vermelho. E o negro, ele vem da batina dos padres, do clero. E o nosso personagem principal, o Julian, ele tem esse conflito também dentro dele. Ele tem um desejo muito forte a aspirar ali para a carreira militar. Mas ele acaba indo pela carreira do clero, como a gente vai ver um pouco mais detalhado, por questões mesmo de ali do contexto em que ele vive, onde ele vive. É mais fácil você galgar posições maiores na sociedade indo pelo clero do que realmente ali na parte militar. Então esse é um conflito interno do nosso personagem. Ser um militar, ser aquilo que eu quero ser, aquilo que eu admiro, ou então ir ali pela carreira do clero, mesmo não tendo nenhuma vocação por essa carreira. Mas então, quem é esse nosso personagem principal, Julian Sorel?
Ele é o filho de um camponês, ele possui ali alguns irmãos e ele é órfão de mãe. E logo de início a gente já consegue perceber que dentro ali da família ele é um pouco deslocado, porque ele é diferente. Os irmãos dele, eles são mais dados ali ao trabalho, eles trabalham com o pai, ajudam o pai. Enquanto que o Julian, ele é mais dado aos estudos. Ele gosta muito de ler e o pai dele não valoriza essa característica, porque ele gostaria que ele fosse como os irmãos. Ele tivesse uma maior habilidade com o trabalho braçal para ajudar ele ali no ofício dele. Uma coisa muito importante a se dizer é que, né, não é uma família, a gente não está falando de uma família extremamente pobre. Inclusive, o pai do Julian, ele vendeu ali alguns terrenos para o prefeito da cidade. Então, ele é um novo rico, digamos assim, né? Então, a gente não está falando de um camponês extremamente pobre. A gente já até pode falar ali do início, né? De uma burguesia ali inicial. Mas, nessa época, ainda tinha esse grande conflito, né? A aristocracia, a nobreza ainda era detentora do grande status social e do poder. Mas aí o Julian, ele é mais dado aos estudos, ele acaba tendo a sorte de ser adotado, digamos, por um médico, um cirurgião, e depois da morte desse médico, ele acaba sendo educado por um padre, o padre Shellan, ou Shellan, né? Que vê que ele tem ali uma capacidade, que ele tem uma vocação para a vida mais intelectual, mais dos estudos, e acaba educando ele. E aí ele acaba virando um seminarista, né? O Julian, ele em nenhum momento do livro ele é um padre. Em alguns momentos até alguns personagens vão se dirigir a ele como um padre, um padrezinho, mas ele não é um padre, ele é um seminarista, ele está ali aspirando a seguir uma carreira eclesiástica. Mais um ponto a se destacar é que o livro ele deixa totalmente claro, o autor deixa claro que Julian, ele não sente que ele tem essa vocação para o clero. O que acontece é que ali na cidade onde ele mora, que é Verrières, que inclusive não é uma cidade real, foi uma cidade criada pelo autor do livro, Stendhal, mas ele considera que ali dentro da região onde ele vive, das possibilidades, é mais fácil que ele consiga galgar posições na sociedade, né, ganhar um status e também dinheiro. Ele é muito ambicioso, ele quer ser rico, ele quer dinheiro e ele quer uma posição, um status. Ele percebe que o caminho que ele mais fácil de ele conseguir isso seria indo pela carreira de clero. Ele observa os padres, ele inclusive fala, fulano ganha tanto, ciclano, ele conseguiu em tantos anos galgar aquela posição. No livro, ao longo do livro, ele vai ir observando essa questão. E todas as vezes em que ele vai pensar em ser realmente um padre, e ele sempre pensa em se tornar um bispo, essas posições de maior status, sempre é por conta do dinheiro e da posição, e não por conta de alguma vocação. Na verdade, desde o início a gente vê que ele tem um desejo interior verdadeiro na parte militar. Ele é um extremo fã de Napoleão. E durante o livro, ele vai se perguntar se algum dia ele vai chegar na posição de Napoleão. Ele sempre se enxerga e ele vai enxergar situações em que ele vai viver na vida dele e pensar como Napoleão agiria, certo? Então, essa é o contexto principal a se entender de início. E então o Julian está lá, sendo seminarista, estudando, e ele acaba sendo notado pelo senhor de Renal, que é o prefeito ali de Verrières. E ele vai observar principalmente porque o Julian, ele é inteligente, ele tem capacidades que acabam espantando as outras pessoas. Por exemplo, ele sabe recitar muitos trechos longos da Bíblia em latim. Então, isso acaba chamando a atenção do prefeito, e o prefeito faz ali uma proposta para o pai do Julian para que ele vá ser preceptor dos filhos dele.
Aí uma coisa importante é que o prefeito, ele não tem o interesse de chamar a Julian para ser preceptor dos filhos dele por uma questão de querer dar uma boa educação para os filhos e tal, não. É porque ele considera que isso vai elevar o status dele, sabe? Naquela época, as pessoas ricas que tinham um preceptor, uma pessoa ali que ficava todo momento do dia educando os filhos, isso elevava o status. E principalmente porque ele tem ali uma competição com o Valenor, que é um outro rico ali da cidade. Então, ele faz a proposta para o pai do Julian e o pai dele negocia ali e consegue que o filho vá ser preceptor e com um bom salário, certo? Então, ele consegue ali negociar com o prefeito para que ele tenha um bom salário e, além disso, que ele não seja tratado como um criado qualquer. Isso é uma das condições que o pai dá para o prefeito. Então, o Julian vai ser preceptor dos filhos do prefeito, ele chega na casa e aí a gente já tem a primeira relação conflitante. Julian se depara com a extrema diferença econômica entre ele e o prefeito. Então, ele vê ali na casa aquele luxo, ele vê as regalias, ele vê toda aquela situação e aí vai se apresentando aos poucos pra gente uma característica do Julian que vai aí seguir com ele por todo o livro, que é a questão do complexo de inferioridade dele. Ele é um rapaz que tem um complexo de inferioridade e ele também tem um sentimento de vingança para com as pessoas que têm uma riqueza maior do que a dele. E o engraçado é que a gente percebe muito no livro que ele vai muitas vezes criticar essas pessoas, criticar a ambição delas, mas o que é engraçado é que ele critica, mas é porque ele também queria estar naquele lugar. Muitas vezes é até inveja mesmo e o complexo de inferioridade dele falando. Então, quando ele chega ali na casa do prefeito, ele vê aquela extrema diferença econômica e é aí onde está o primeiro ponto de diferença, né, de desigualdade entre ele e o prefeito, no caso, que é a questão econômica. E aí, ele vai conhecer ali os filhos do prefeito e vai conhecer a mulher do prefeito, que é a senhora de Renal. E ali ao longo do livro, nos momentos que ele está ensinando o filho, e outro ponto importante da característica de Julian é que ele é um rapaz bonito. Desde o início do livro, o autor ele vai falar que ele é um rapaz que tem traços delicados, então ele até expressa uma certa feminilidade. Ele tem ali um ar jovial, porque ele era muito novo, realmente ele estava ali por volta dos seus 19 anos, 20 anos. Então, ele é jovem, ele tem traços inocentes, traços delicados e ele é muito bonito. E isso acaba, desde o começo, chamando a atenção da senhora de Renal. E ali, ao longo do livro, primeiro a gente percebe que ela vai tendo um certo interesse por ele. E o Julian, ele não tem interesse nela de início porque ele está muito ocupado com o seu complexo de inferioridade. Muitas vezes ele sente até raiva dela porque ela trata ele como um empregado. E aí ele vai se sentir, de certa forma, desafiado. Quando ele começa a perceber que a senhora de Renal, ela tem um certo interesse por ele, ele começa a pensar que talvez seria bom ele cultivar ali essa relação, esse sentimento. Mas de início ele não tem nenhum tipo de paixão, não é recíproco esse amor que ela sente por ele, sabe? Ele começa a pensar no que ele pode ganhar com aquela relação. E também ele vai enxergar essa conquista, ele vai definir que ele precisa conquistar a senhora de Renal por dois principais motivos. Primeiro, porque ela trata ele como um empregado, né? E ele quer se sobressair, ele quer provar para si mesmo e para ela que ele pode ali estar de igual para igual. E também com a vingança com o prefeito,
porque ele também tem esse complexo de inferioridade em relação ao prefeito. E aí ele vai ver, desde o início, essa conquista com a senhora de Renalo como uma batalha. E aí ele vai se propor desafios, por exemplo, eu tenho que pegar na mão dela por mais de 10 segundos, digamos. Consegui. Aí tem um momento do livro que ele vai pensar, eu tenho agora que pegar na mão dela e segurar a mão dela na frente do senhor de Renalo. E aí ele vai se propor esse desafio, ele diz até tal hora eu tenho que fazer isso. Então ele vai enxergar de início essa conquista como se fosse uma batalha. E como se ele fosse Napoleão e ele tem que vencer aquela batalha. Aquilo é pela honra, pelo orgulho dele, sabe? E aí, ao longo do livro, existe até uma situação em que os funcionários, o senhor de Renato precisa ali organizar o quarto dele, eles vão mexer no quarto dele. E aí ele pede para a senhora de Renal que ela pegue uma caixa que tem debaixo da cama dele, do colchão dele. E aí ela fica pensando, nossa, isso com certeza deve ser a foto de uma pretendente dele, por quem ele é apaixonado. Só que na verdade nem é. O que tem ali debaixo da cama é a foto do Napoleão Bonaparte. E ele fica morrendo de medo do prefeito ver aquela foto, que realmente o prefeito ele era totalmente contra o Napoleão Bonaparte. E aí, outra situação importante é que uma das criadas ali da casa, ela acaba se apaixonando por ele, que é a Elisa. E a Elisa se apaixona por ele e até propõe casamento ali. O padre, ele tenta auxiliar aí os dois para que ele aceite essa proposta. Ela tem um bom dote, né? E seria ali, eles tentam cultivar essa relação porque em teoria seria bom para o Julian. E aí ele acaba não aceitando, ele não quer ela de jeito nenhum. E no meio disso, ela acaba desabafando com a senhora de Renal, que inclusive já estava doente de amor. E quando ela percebe que a Elisa tem esse interesse por ele, ela já vê o mundo dela caindo, porque ela acha que o Julian vai se casar com a Elisa. Mas aí acaba que não, a Elisa desabafa com ela, diz que ele não quer ela e ela não sabe o porquê e tal. E aí a senhora de Renal fica feliz, né? E aí é onde ela consegue ter aquela certeza maior de que ela realmente está apaixonada, tá amando o Julian. No meio disso, eles acabam realmente tendo uma relação e eles vão ali ter muitos momentos, eles vão realmente se tornar amantes. E a Elisa acaba descobrindo, acaba percebendo essa relação que eles estão tendo e fala para o senhor Valenor. O Valenor é aquele que eu falei no início, que o prefeito de Renat tem uma certa competição com ele, e também ele já foi um cortejador da senhora de Renal. Ele tentou se casar com ela, ela não aceitou e se casou com o prefeito. E isso já tem ali uma certa... O Valenor já tem ali uma certa mágoa com a senhora de Renal e com o prefeito. E aí, quando a Elisa conta para ele que ela tá tendo essa relação com o preceptor dos filhos dela, ele vai e escreve uma carta anônima e manda para o prefeito. E aí, o prefeito, ao ler essa carta, ele fica ali arrasado, fica louco de raiva, ele fica pensando o que ele vai fazer, o que ele pode fazer que também não vai afetar ali o status social dele, não vai prejudicá-lo, né? Ele pensa em matar a senhora de Renat, pensa em matar o Julian, e aí no meio daquilo tudo, eles acabam descobrindo, a senhora de Renal e o Julian, de que ele recebeu essa carta. E ela, muito esperta, faz com que o Julian saia dali por um tempo e combina com ele de eles produzirem ali uma carta, também como se fosse uma carta anônima mandada para ela. E aí, no meio disso, o Julian acaba fazendo a carta, ela escreve e ele transcreve essa carta utilizando colagens de revistas. E eles acabam fingindo que essa carta foi mandada para ela. Ela fala com o senhor de Renal, o prefeito, mostra a carta, fala que isso é
uma tentativa do Valenor de acabar com a reputação dele, de acabar com o casamento deles. Ela mostra cartas para o prefeito, cartas antigas, né, em que o Valenor tinha mandado para ela, cartas de amor, cartas de conquista mesmo. E aí, no final das contas, o senhor de Rennala, ele acaba aceitando aquela situação. Ele realmente foi o Valenor aí querendo acabar com o nosso casamento e ok. Aí o Julian, ele acaba retornando novamente para casa e continua sendo preceptor dos filhos do casal. Só que aí, como nem tudo são flores, o padre Shellan, que foi aquele que educou Julian, ele acaba sabendo do relacionamento que ele está tendo com a senhora de Rennala e exige que Julian saia daquela casa, e aí ele arruma ali uma vaga em um seminário em Besançon, que é ali a cidade principal do arcebispado, né, ali na França. E aí Julian, antes de ir, ele realmente obedece o padre, e antes de sair, ele vai se despedir da senhora de Rennala, e ele acaba sendo perseguido, ele acaba sendo encontrado, e ele realmente é perseguido ali pelo prefeito de Rennala, debaixo de bala mesmo, e vai embora, vai para Besançon. E aí a gente vem para a segunda parte, né, a segunda experiência ali do Julian, que é em relação a conflitos religiosos, né? Nesse período, o autor aqui do livro, ele vai falar muito sobre uma relação conflitante entre os jesuítas e os jansenistas. Em resumo, aqui dentro do livro, os jesuítas, eles vão ser os padres gananciosos, os padres maus. O próprio Stendhal, ele teve um padre na infância dele que educou ele, mas que ele era um jesuíta e acabou maltratando muito o Stendhal. E aí ele acabou até adquirindo um certo trauma, e aqui dentro do livro a gente percebe que são jesuítas contra jansenistas, e geralmente os padres jesuítas, eles são os gananciosos, os que tentam prejudicar Julian, e os jansenistas, eles são aqueles que tentam ajudar, são os padres bons. E aí Julian vai para esse seminário, ele vai estudar, e ele acaba não sendo muito bem recebido, não. Os outros alunos ali, eles acabam não gostando dele, mas por incrível que pareça, é por conta que ele é dedicado, ele estuda, ele é muito inteligente, ele tem interesse ali pelas aulas, e até dentro do livro, Julian, ele se considera assim, excluído, né? E ele até tenta ter atitudes para que ele seja incluído, para que ele faça parte do grupo, mas realmente os outros alunos ali do seminário, eles não gostam do Julian, e ele vai entender, né, que ali parece que o proibido é você pensar, é você criticar. O correto é só você escutar e obedecer e não ter ali um senso crítico, coisa que Julian tinha. E dentro do seminário, ele vai fazer uma grande amizade com um dos padres, o padre que é ali o diretor do seminário, que é o padre Pirard. E o padre Pirard, ele é um jansenista e ele é perseguido por padres jesuítas. E o Julian, ele acaba sendo prejudicado ali durante uma prova por um desses jesuítas, né? O padre jesuíta, ele sabe que ele é um protegido do padre Pirard, e para tentar prejudicar o padre, ele se utiliza do Julian, que é um protegido seu. E aí ele vai acabar fazendo ali perguntas de propósito sobre escritores pagãos, que seria Cícero, e entre outros, né? E o Julian acaba acertando todas as perguntas, só que ele vai dar uma nota muito baixa para o Julian, porque ele vai dizer, olha, você tá aqui para saber dos religiosos, dos escritores cristãos, você não tá aqui para saber de pagãos, então por isso eu vou lhe dar uma nota baixa. E aí ele acaba dando essa nota baixa para o Julian para atingir o padre Pirard. E o padre Pirard, ele acaba fazendo uma carta para um conhecido seu, um amigo seu, que ele ali lidava com alguns negócios dele, que é o senhor de La Mole.
O senhor de La Mole, ele é um homem muito rico, muito importante politicamente ali em Paris. E aí o padre Pirras manda essa carta para o senhor de La Mole, falando que ele estava sendo perseguido, que não estava dando certo ali a função que ele estava exercendo, que inclusive um dos alunos dele, o protegido dele, foi prejudicado pelos padres jesuítas. Aí o senhor de La Mole acaba até mandando um valor em dinheiro para o Julian para ajudar ele e chama o padre Pirras para ser o secretário dele. Mas aí o padre Pirras, ele não aceita ser o secretário do senhor de La Mole e acaba indicando Julian. Ele diz que ele é inteligente, que ele tem essa capacidade, que ele contrate Julian para ser o seu secretário e dê ali alguma igreja, alguma ali congregação para o padre Pirras fazer a administração. Então é isso que acontece. O senhor de La Mole, ele acaba gostando do Julian e leva ele para sua casa, e aí já vem outro grande conflito, né? Porque quando o Julian vai para a casa do senhor de La Mole, ali em Paris, ele vai se deparar com o centro das relações conflitantes políticas, né? Lembrando que ele já passou por relações conflitantes econômicas, por relações conflitantes religiosas dentro do seminário, e aí ele vai vivenciar as relações conflitantes do lado político, dentro ali dos salões parisienses, e aí ele vai ver que aquela riqueza que ele tanto se impressionou lá no início na casa do senhor de Renal, e ele vai ver que isso multiplicado ainda mais na casa do senhor de La Mole, que aí já é outro patamar de riqueza, né? Uma riqueza muito maior. E a família de La Mole, ela vai ser formada por 4 integrantes, que é o senhor de La Mole, a esposa dele, a filha dele, a Mathilde, e Norbert, que é o irmão da Mathilde. E ali dentro da casa, o Julian vai se deparar com aquela diferença enorme, né, de riqueza. E de início, ele vai trabalhar fazendo o quê? Ele vai pegar as cartas que o senhor de La Mole tem, e o senhor de La Mole, ele primeiro faz uma leitura, ele faz a leitura e anota nas bordas da página o que ele quer responder. Só que aí ele vai colocar só palavras-chave. E aí, em cima dessas palavras-chave, o Julian vai redigir uma carta completa, com parágrafos, vai fazer ali uma carta do jeito tradicional, para transmitir aquela mensagem. Então, de início, esse é o trabalho do Julian para o senhor de La Mole. Mas aí, ao longo do tempo, o senhor de La Mole vai ver que Julian tem capacidade para lidar com coisas mais difíceis. Ele tem essa habilidade para o mundo dos negócios. E aí ele vai encarregando ele de atividades cada vez mais importantes. Aí, dentro dessa parte da história, a personagem principal também vai ser uma mulher, juntamente com Julia, que vai ser a Mathilde. A Mathilde, ela é uma personagem que ela tem muita personalidade. Apesar de ela ser ali da nobreza, ela não tem aquele amor pela riqueza, ela não gosta da superficialidade. Inclusive, o que é narrado é que ela sente muito tédio ali dentro daquela família, dentro dos jantares, nos salões, dos bailes. E por quê, né? A gente descobre que, ao longo do livro, ao longo da história, ela tem um antepassado em que ela se espelha e ela acredita muito que o século passado ele foi bem melhor do que o século em que eles estão vivendo, porque foi um século de revoluções, né? E aí, o que acontece? Um dia, em um jantar, ela aparece de luto. E aí o Julian estranha porque que ela tá de luto e os outros da família não estão. E aí ele vai acabar perguntando. E uma pessoa explica para ele que ela está de luto porque houve um antepassado, que é o Bonifácio de La Mole, que ele foi guilhotinado porque ele era um dos
conspiradores da Revolução. E aí, esse Bonifácio de La Mole, ele tinha um caso com a Rainha de Navarra. E a Rainha de Navarra, ela acaba pegando a cabeça do Bonifácio, né, depois que ele foi decapitado, ela pega a cabeça do Bonifácio e cavalga aí, até que ela encontra um lugar que ela enterra a cabeça. Então, isso é uma história que muito romântica e também muito trágica, mas que acabou tendo um papel fundamental dentro da personalidade da Matilde. A Matilde, ela começa a reparar em Júlia e a ver como se fosse um Bonifácio. Por quê? Porque ela tá ali, ela tem vários pretendentes. Eles estão ali no processo de escolher qual é que vai ser o pretendente a receber a mão dela, para ela se casar. Só que aí ela não vê algo de interessante nenhum. Pelo contrário, ela acha que ela vai passar o resto da vida no tédio, né? Ela acha que não vai ser uma vida sem emoção e uma vida tediosa com aqueles rapazes nobres. E quando o Julian chega à casa, ela nota algo de diferente nele, né? Ele, inclusive, tem aí frases emblemáticas, ele tem atitudes diferentes dos outros e até mesmo aqueles traços dele de inocência, junto com aqueles traços de humildade por ele ser mais pobre e a beleza também dele acabam chamando a atenção dela e ela vê ali que ele é um rapaz diferente e dentro de uma possível revolução ele seria um guerreiro, um revolucionário também, assim como o Bonifácio. Então ela começa a ter um certo interesse por Julian, mas desde o início a gente percebe que não é uma paixão movida sem interesses. Ela, na verdade, tem dentro dela aquela vontade de viver aquilo que a sua antepassada, a Rainha de Navarra, viveu. Aquela emoção, ela quer aquela aventura, aqueles ares de revolução. E aí, ela vai tendo ali atitudes para se aproximar do Julian. E um desses dias ela acaba mandando uma carta para ele se declarando. E aí ele não acredita porque ele acha que pode ser ali uma conspiração, um combinado para humilharem ele, ela, o irmão dela e os outros nobres que estavam querendo a mão dela, porque ele se acha muita pouca coisa, inclusive desde o início ele tem um certo complexo de inferioridade em relação a ela. Muitas vezes ele vai se incomodar de ela tratar ele como se ele fosse um empregado, coisa que realmente ele era um empregado do pai dela. E aí, só que de certo modo, ele também, assim como foi com a senhora de Renal, ele também vai se sentir desafiado. Ele se sente desafiado e ele começa a verificar que ele, tendo um relacionamento com a Matilde, ele também vai ter muito a ganhar. E também vai se impor, assim como ele quis na casa do senhor de La Mole. Mas aí ele acaba desconfiando que ela não gosta dele. Mas ela acaba mandando outra carta para ele, pedindo para ele subir ao quarto dela. E aí é engraçado que nesse momento que ele vai subir ao quarto, ele fica ali reparando, olhando em tudo, vendo se não tem ninguém olhando. E até quando ele tá subindo a escada para entrar no quarto dela, ele fica achando que ali no escuro deve ter um monte de gente preparada para rir da cara dele, porque, nossa, como é que ela, a filha do senhor de La Mole, ia querer um empregado, né? Ou ia querer um camponês, um filho de camponês. Mas aí acaba que ele vê realmente que ela se declara para ele e eles começam a ter um relacionamento. Só que de início, o Julian, ele só vê o que ele tem a ganhar, só vê os benefícios. Tanto é que uma parte do livro ele diz que vai possuí-la e vai fugir. E ai de quem impedir ele de fugir. Então, ele tem essa questão de
se deparar com as situações e achar que aquilo é uma batalha e que por honra ele tem que vencer aquilo. E ele também vai ter essa visão. Então, ele é como se fosse um Napoleão indo para uma batalha e ele tem que vencer. Então, ele tem que conquistar, ele tem que ficar com a Matilde. Só que aí, ao longo ali da história, em que eles estão conversando, estão se relacionando, o Julian acaba tendo ali um sentimento por ela e acaba se declarando. Só que aí é onde o jogo vira e é onde o livro fica chato para muita gente, que é quando ele se declara para ela e aí ela já não acha ele tão interessante. Por quê? Porque ela quer a emoção, ela quer a aventura. E quando ele se declara para ela acaba vendo ali uma fraqueza. E aí ela, então não sei se é isso que eu quero mesmo. E acaba rejeitando ele. E aí ela começa a humilhá-lo, ela começa a, de propósito, dar lugar aos rapazes que estavam cortejando ela na frente do Julian. E aí ele começa aquele complexo de inferioridade nele, junto com aquele orgulho, junto com aquela vaidade, começa a ficar insuportável para ele. Então, ele pensa dia e noite na Matilde, ele começa a errar no trabalho e a vida dele se torna complicada. E aí ele vai ficar pensando dia e noite nela e vai se perguntar por quê? Porque até então ele não sentia nada por ela, ele ia só pelos benefícios. E aí ele começou a sentir algo. Mas aí a gente percebe dessa parte pro final do livro que não era uma paixão, não era um amor. Era simplesmente o ego dele inflamado porque ela estava rejeitando ele e tratando ele mal. Inclusive, em alguns momentos ela vai humilhar de verdade ele. Mas aí existe um fato que vai mudar essa história. O senhor de La Mole, ele dá uma tarefa para o Julian, que é de participar de uma reunião, e aí a gente vê que é uma reunião de conspiradores, possivelmente conspiradores da Revolução que vai acontecer em 1830, né, os 3 dias gloriosos, que o senhor de La Mole, inclusive, ele é um personagem que foi inspirado em uma pessoa real, né? O senhor de La Mole, ele participou dessa revolução. Teve alguém com esse nome que participou da Revolução de 30. Aí, o Julian, ele participa dessa reunião e ele escreve uma ata. E qual é o dever dele? Decorar essa ata, decorar o que foi discutido, o que foi resolvido e fazer uma viagem para falar com outro conspirador em outra cidade. Ele vai ditar tudo aquilo que foi decidido. E por que que o senhor de La Mole coloca ele para essa tarefa? Porque desde o início eles viram que ele tem uma habilidade com a memória. E ele não poderia levar aquilo por escrito, porque existiam aí pessoas que queriam impedir essa mensagem de chegar. Então, ele indo disfarçadamente, sem ser um encarregado do senhor de La Mole e sem ter nenhum papel por escrito, evitaria que acontecesse algum problema. E durante a viagem, realmente vão aparecer ali pessoas que vão procurar e não vão encontrar, né, essa mensagem e o Julian acaba fugindo. Só que durante o caminho de toda a viagem, ele ainda vai com aquele sentimento, ele vai pensando na Matilde e para ele o mundo dele ali tá acabado. Só que quando ele chega no destino, ele acaba conhecendo ele é um nobre também, um príncipe, que ele tem muita habilidade ali com as mulheres. Ele acaba confessando, acaba desabafando com ele a situação que ele tá em relação a Matilde. E aí, esse nobre, ele vai dar dicas para ele de como é que ele faz para dobrar a Matilde, né? Ele vai dizer, olha, você tem que rejeitar ela, você não pode dizer os seus sentimentos. E o ideal é que você arrume outra mulher que é ali frequentadora ali do mesmo meio e comece a cortejar ela e que a Matilde saiba. E aí ele vai aderir esse plano. E aí ele vai começar a rejeitar, quando ele volta, começa a rejeitar a Matilde, a não tentar nenhum tipo de conversa com ela, sempre se manter frio e começa a cortejar, mandar cartas para outra nobre que frequenta ali o salão da casa do senhor de La Mole, nos jantares. E aí, carta vai, carta vem,
Nos jantares ele passa a ficar conversando muito com ela na frente da Matilde. E aí realmente o plano tem efeito. A Matilde vai um dia na biblioteca, abre a gaveta, procura as cartas, vê que ele tá trocando cartas com essa outra mulher e pergunta a ele o porquê, acaba se declarando para ele. Só que aí, nesse meio tempo, eles voltam a ter um relacionamento, só que o Julian, ele não se declara para ela. Ele vai sempre se mantendo frio com a Matilde. Aí existe a situação em que ela corta o cabelo para provar para ele que ela é esposa dele e que se ela rejeitasse ele, mais alguma vez ele poderia mostrar para ela os cabelos para ela se lembrar. Mas aí, no meio ali do relacionamento deles, ela acaba engravidando. E aí, o que eu achei interessante no livro é que a gente vê que é realmente um livro com traços do realismo. Não tem aquele romantismo e aquela preparação toda para quando vai ter esses momentos importantes no livro. Você tá lendo aqui a história rolando, rolando, até que do nada ali no meio do parágrafo, então Matilde engravidou e não tem nenhum tipo de suspense, nenhum tipo de métodos românticos ali para falar de uma outra forma. É realmente extremamente realista o Stendhal. Mas ele mescla ali, inclusive esse livro ele é um ponto de partida também para o romantismo, porque ele mistura elementos do realismo e também mistura alguns elementos do que seria o romantismo. Mas então, a Matilde ela engravida e ela precisa contar para o pai, né? Ela conta para a Júlia, ele ainda acaba adiando o quanto ele pode para ser contado para o senhor de La Mole, só que aí ela acaba escrevendo uma carta e contando para o dono ali da casa, para o pai dela. E aí, claro que ele fica doido de raiva, ele manda chamar a Júlia, ele pensa em matar a Júlia, ele pensa o que ele vai fazer. E ali, ao longo de dias, então passam dias e dias e ele vai embora, ele fica no esconderijo, o Julian. E a Matilde, ela vai tentando ali negociar por meio de cartas, mesmo morando na mesma casa que o pai dela, mas eles vão se comunicar ali mais por cartas, em relação ao que pode ser feito. No final das contas, o senhor de La Mole, ele acaba aos poucos cedendo títulos para o Julian, cedendo uma renda muito alta, riquezas, casa. Então, aos poucos, ele vai ali enriquecendo e também dando um título para que também o Julian tenha outro sobrenome, para que a Matilde não fique desonrada de ser chamada por senhora Sorrel, né? E aí, então é isso, ele acaba dando essas riquezas e o que iria dar seria que ela iria se casar com o Julian, né, ter o filho e pelo menos ela ia ter um nome, porque o pai dela deu um título para o Julian e também eles iam ficar ricos, né? Mas um fato acaba interrompendo tudo isso. O senhor de La Mole, ele manda investigar lá em Verrières, Julian. E isso acaba chegando até a senhora de Renal. E ela, influenciada por um padre que ela tá se confessando que tá fazendo um apoio espiritual com ela, porque desde que ela teve o caso com Julian, ela ficou muito abalada psicologicamente, se sentindo culpada. Ela, apoiada principalmente por conta desse padre, acaba enviando uma carta ao senhor de La Mole, falando que o que aconteceu e que o Julian possivelmente era um caçador aí de benefícios, de riquezas, que ele só queria era saber o que ele iria ganhar, que ele havia tentado conquistar ela. E aí o senhor de La Mole acaba dizendo isso para Matilde e dizendo para ela que tudo acabou, que ela tá proibida de casar com o Julian. E o que vai acontecer? O Julian, movido pela raiva, vai a Verrières, vai até uma igreja em que está a senhora de La Mole, a senhora de Renal, e acaba atirando 2 vezes contra ela. E logo ali na igreja, o Julian já vai ser detido, ele já vai ser preso
Ele é digamos, preso em flagrante e ele também confessa o crime que ele fez. Desde o início ele diz que foi premeditado e ele sabe que a pena seria a pena de morte, só que ele demora alguns dias para saber que a senhora de Renal, ela não morreu. Por quê? Porque o tiro que atingiu ela foi no ombro e do outro tiro foi de raspão e ela acaba sobrevivendo. Mas aí o Julian, ele só vai se arrepender realmente do crime quando ele sabe, quando dizem pra ele que a senhora de Renal, ela não morreu, que ela estava se recuperando. Mas aí a gente percebe, ao longo do livro, o Julian, ele não vai esquecer a senhora de Renal. Na casa do senhor de La Mole, mesmo quando ele estava tendo um relacionamento com a Matilde, ele sempre ficava comparando ela com a senhora de Renala, ele nunca conseguiu esquecer ela. E aí ele vai perceber que era ela quem ele realmente amava. Mas aí já é tarde demais. Só que ali na prisão, ele consegue se conectar com o interior dele, né? Ele vai percebendo os erros. E aos poucos também ele vai notando quais foram os erros que ele cometeu, né? Só que durante o livro, a gente percebe, existe uma parte do livro em que o autor deixa claro que o Julian, ele recebe um grande apoio. A Matilde, ela consegue comprar ali muitas pessoas. E, além disso, ele também tem, assim, um apoio da população, das pessoas de Verrières, de Besançon, de, de ele ser um rapaz novo, de ele ser também ter aquela aparência inocente. E muitos acreditam que ele foi movido, não foi um crime premeditado, que ele foi movido ali pela raiva, pelo ciúme. Então ele tem um apoio muito grande. A maioria das pessoas estão do lado de Julian. E o livro deixa claro que se ele tivesse se esforçado um pouco mais, era muito provável de que ele tivesse se livrado da pena, né? Que seria a pena de morte. Mas desde o início, o Julian, ele diz que o crime foi premeditado, ele diz que sabe que a pena é a pena de morte. Só que de alguma forma, você consegue perceber que é também pelaquela velha característica dele do orgulho. Então, mesmo com o Julian na cadeia, ele ainda continua sendo um cara assim orgulhoso. E vai ter o julgamento. Ali no livro vai acontecer muitos fatos. Enquanto ele tá na cadeia, a senhora de Renata, ela acaba indo visitar ele, ela perdoa ele, ela também tenta fazer com que ele seja absolvido, né, daquele crime, que ele não seja condenado à morte. Aí a Matilde fica muito enciumada com esses encontros, com essas visitas da senhora de Renata. Inclusive o Julian, ele começa a não gostar das visitas da Matilde e ele pede, um dos pedidos que ele faz é que a Matilde, ela dê o filho quando ela tiver para uma dama de leite, né, em Verrières, para que a senhora de Renal possa estar perto do filho dele e cuidar. Porque ele mesmo percebeu ali dentro da cadeia que a Matilde não, no final das contas, ela não gostava dele. Ela não amava ele, pelo contrário, ela queria era uma aventura, ela queria viver aquilo que a rainha de Navarra viveu. Ela queria um Bonifácio de La Mole. Então, ele até vai dizer que daqui, quando eu morrer, 15 anos você vai perceber que o que você fez foi uma loucura. E no final das contas ela nem ia gostar do filho que ela ia ter. E aí, no meio dessas visitas da senhora de Renal, da senhora de La Mole, ele acaba indo para julgamento. E no julgamento existe ali a gente percebe que existe realmente uma tentativa muito grande de ele não ser condenado. Mas, como eu disse, o próprio Júnior, até por orgulho, ele não se defende. Ele diz que confessa que foi premeditado e que ele deve ser condenado à morte. E, realmente, infelizmente, ele acaba sendo condenado à morte. E ele vai ser decapitado na guilhotina.
E aí vai ter toda aquela cena dos antepassados, aquilo que a Matilde queria realmente acontece. Ela acaba pegando a cabeça dele, ou um amigo dele que é o Fouquet, que ele aparece ali em meados do livro, ele consegue comprar o corpo do Julian para poder dar um enterro digno. E a Matilde, ela acaba pegando a cabeça dele e ali vai com a cabeça dele durante bastante tempo na carruagem e enterra o corpo e enterra a cabeça onde ele pediu, que é ali no bosque, em que muitas vezes ele ia e ele ficava refletindo. Era um bosque muito bonito que tinha ali a vista da cidade de Verrières e eles acabam enterrando ele lá e a Matilde enterra especificamente a cabeça assim como a rainha de Navarra. Então, gente, sobre as considerações finais que eu tenho a falar sobre esse livro. Muita gente, ele é um livro assim controverso, né? Muita gente gosta, ama e tem muitas pessoas que odeiam, acharam maçante, que é um livro que não tem emoção. Eu gostei do livro, eu acho que pela história no todo vale a pena ler e até porque ele representa um ponto importante na história literária e ele também consegue fazer aquilo que ele se propõe, que é retratar esse período da restauração. Mas assim, realmente, durante o livro, durante a leitura, teve alguns momentos que eu achei, meu Deus do céu, esse livro só aumenta, ele nunca se acaba. Mas é porque chega um momento, principalmente ali, quando ele tá tentando conquistar a Matilde, aí tem uma hora que ela quer ele, tem outra hora que ela não quer, tem outra hora que ele quer e outra hora que ela quer e ele não quer. Então o livro ele se prolonga um pouco durante essa situação. E também durante ali a parte do seminário em que ele sai da Verrières, vai para Besançon e do seminário ele vai para a casa do senhor de La Mole. Existe ali um hiato, eu acredito que poderia ser ter sido mais abreviado pelo autor. Mas, enfim, no geral, a história e a beleza desse livro acaba compensando esses momentos. Então, eu acredito que vale sim a pena ler esse livro. E uma coisa importante, né? Aí na descrição do vídeo, eu vou colocar as fontes que eu utilizei como material de apoio para a leitura desse livro. Então, são os materiais complementares, são alguns artigos que eu li, e eu também vou colocar a aula do professor José Moninasser, que tem no YouTube, do programa Expedições pelo Mundo da Cultura. Inclusive, eu tenho um vídeo falando sobre esse programa, falando um pouco mais de como ele influencia aqui o canal. Vou deixar também o link desse vídeo na descrição. E aí, nessa aula do professor José Moninasser, ele vai falar, né, no final, e é uma coisa que realmente eu notei e que realmente você percebe, analisando com cuidado a história. Porque, assim, a literatura, ela não está ali por ela mesma, né? A gente não lê só por ler. O papel da literatura é fazer com que você entenda a realidade. A literatura, ela é um retrato da realidade. E o objetivo é que você aprenda com ela, para que você, no mundo real, não cometa erros, os mesmos erros que os personagens cometem. O que a gente consegue perceber é que o Julian, ele é aquela pessoa orgulhosa, ele tem muito ressentimento e que por mais que ele tenha um ego inflado, ele tem um complexo de inferioridade muito grande. Ele não acredita, no fim das contas, que ele pode ser o que ele quer ser. E ele passa a vida dele toda, os poucos anos de vida que ele tem, sendo aquilo que ele não queria realmente ser. Ele é muito movido pelo seu ideal de riqueza, de querer ser maior do que os outros. E aí ele acaba, no final das contas, não fazendo, nunca sendo ele mesmo, sendo quem realmente ele é. E nunca realmente fazendo aquilo que ele realmente quer. Como a gente vê desde o início do livro, ele tem aspirações militares,
mas ele não considera que ele é capaz de conseguir, assim como Napoleão. Com certeza, para um jovem camponês era muito difícil nessa época. A carreira militar ela era mais reservada aos nobres. Mas o próprio Napoleão ele conseguiu passar de um pobre soldado para um imperador da nação. E ele, como fã de Napoleão, ele acabava não colocando para si que ele não teria essa capacidade, por mais que ele tivesse um ego e um orgulho gigante. Então, ele não acreditava nele mesmo. E por isso ele acaba indo para uma carreira seminarista, no clero, que ele mesmo não gostava, ele não sentia amor. E por conta de ele levar a vida dele com falsidade, com ele não fazer aquilo que realmente ele quer, de não ter realmente uma vida real, ele acaba se prejudicando e prejudicando muitas pessoas ao redor dele. Então, um ponto importante é que depois que ele morre, a senhora de Renal, ela acaba morrendo 3 dias depois de desgosto. Então, ele acaba com a vida dele, ele acaba com a vida da senhora de Renal, acaba com a vida da Matilde, engravida a menina, e acaba com a vida do senhor de Lamole, porque o sonho dele era que a filha dele se tornasse duquesa, e agora a filha dele ela é desonrada. Então, o que esse livro tem para nos ensinar é principalmente isso. Viva a sua vida real, não tente ser aquilo que você não quer ser, aquilo que você não é. E tente fazer aquilo que realmente você gosta, aquilo que é importante para você. Então, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa é só comentar, se eu tiver cometido algum erro aqui no meio da explicação do livro, é só comentar, corrigir. Lembre de curtir o vídeo, compartilhar e se inscrever no canal. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.